Olá, crianças, tudo bem? Que bom estarmos novamente juntos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos ver a aula 12, Amar o próximo como a si mesmo. Para essa aula, vamos precisar de papel, lápis e lápis de cor. E vamos precisar também que vocês estejam dispostos a pensar, a ter boas ideias, a prestar bastante atenção à aula, a se comportarem como se fossem anjinhos e principalmente que vocês estejam alegres e com o coração cheio de amor para estudar as lições do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer nossa prece? Fechando os olhinhos, respirando profundamente, puxando o ar e soltando devagarinho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, nos sentindo envolvidos pela luz de amor do nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos o seu Evangelho. Derrame sobre todos nós, sobre o nosso lar, sobre o nosso planeta, suas bênçãos de amor e paz. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, estão animados? Vamos lá? Todos nós sabemos que a Terra é um mundo de expiações e provas, onde ainda predomina o mal, mas que está em transformação para um mundo de regeneração, onde não mais haverá o orgulho, a inveja, nem o ódio. Agora eu pergunto para vocês, o que podemos fazer para ajudar a evolução do nosso planeta para o mundo de regeneração? Pensaram? Isso! Devemos amar, amar muito. Mas amar quem? Amar o próximo como a si mesmo. Nessa aula, vamos estudar quem disse isso, quando disse isso e o que significa amar o próximo como a si mesmo. Vamos começar conhecendo uma passagem do Evangelho de Jesus. Sabendo os fariseus que Jesus havia calado os saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe essa questão para tentá-lo. Mestre, qual é o mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E continuou: Eis o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E concluiu: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Com essas palavras, Jesus quis nos dizer que toda a lei de Deus está contida nesses mandamentos de amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o que significa amar o próximo como a si mesmo? Para entendermos melhor, vamos conhecer uma parábola contada por Jesus. O reino dos céus é comparável a um rei que decidiu exigir prestação de contas dos seus servos e, começando a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Talento era o dinheiro daquela época. Mas, como não havia meios para pagar, seu mestre mandou que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha para pagar sua dívida. Jogando-se aos pés do Senhor, o servo implorava, clamando: Senhor, tende um pouco de paciência, que tudo vos pagarei. Então, tomado de compaixão, o Senhor deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Contudo, assim que se retirou, o servo, ao encontrar um de seus companheiros que lhe devia só 100 moedas, agarrou-o pela garganta e quase o asfixiou, ordenando-lhe: paga-me o que deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicava, rogando: tende um pouco de paciência, que tudo vos pagarei.
Ele, contudo, não quis escutar. Colocou-o na prisão para mantê-lo preso até pagar o que lhe devia. Mas os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor sobre tudo o que acontecera. Fazendo comparecer o servo à sua presença, o Senhor sentenciou: Mau servo, perdoei-te tudo quando me devias, porque isso me imploraste. Não devias também ter piedade do teu companheiro, como tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, entregou nas mãos dos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Jesus, então, conclui: É assim que meu Pai que está no céu vos tratará se não perdoardes do âmago do coração aos vossos irmãos as faltas que houverem cometido contra vós. Agora, vamos observar essas duas cenas da parábola. Vocês repararam que o servo pediu ao rei a mesma coisa que o seu companheiro pediu para ele? O rei atendeu seu pedido e perdoou a dívida. Não foi isso que aconteceu? E o servo? Atendeu o pedido do seu companheiro? Perdoou a sua dívida? Ah, não fez ao seu companheiro a mesma coisa que ele quis para ele mesmo. Agora, pensem um pouco e me respondam. Podemos afirmar que o servo amou seu companheiro como ele amou a si mesmo? Então, amou ou não amou? Não, claro que não, né? Pois é, para amar o próximo como a si mesmo, devemos fazer aos outros o que desejamos que fizessem a nós. Essa é a expressão da mais completa caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. É um guia exato do que tomar por parâmetro daquilo que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si próprio. Afinal, como podemos exigir dos outros mais indulgência, benevolência, devotamento para conosco, se não agimos assim para com eles? Não dá, não é? Não dá mesmo. Observem agora essas duas cenas. Observaram? Em qual delas as pessoas estão praticando esses ensinamentos de amor ao próximo? De fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem? A primeira ou a segunda? Claro, a segunda. Quando as pessoas utilizarem esses ensinamentos como regra de conduta, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não mais haverá ódio nem desavenças, mas união, concórdia e benevolência mútua. E vocês? Estão utilizando esses ensinamentos na sua vida? Quando vocês estão em dúvida de como agir com uma pessoa, vocês se perguntam: se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria que ele me tratasse? Pois é, este é o guia que devemos seguir para sempre agir no bem. Afinal, nós queremos sempre o nosso bem, não é mesmo? Assim, vamos também querer o bem para o nosso próximo. Vamos agora conhecer mais uma passagem do Evangelho de Jesus em que ele reforça esse ensinamento de fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Os fariseus, tendo se retirado, entre se decidiram surpreender Jesus em suas palavras. Mandaram então seus discípulos com os herodianos interrogá-lo. Mestre, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho para Deus por meio da verdade, sem discriminar pessoa alguma. Pois que não considerais as aparências. Dizei-nos então, qual é o vosso conselho sobre isso? É lícito pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, argumentou: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de prata entregue para o imposto. Apresentaram-lhe a moeda. E Jesus lhe indagou:
De quem é essa imagem e essa inscrição? Responderam: de César. Então Jesus lhes elucidou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, com essas palavras, condenou todo o prejuízo, tanto material como moral, que se possa causar a alguém. Ensina que não devemos violar os interesses de ninguém. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Devemos cumprir com esses deveres tanto entre as pessoas, como também para com a família, a sociedade, a autoridade. E você? Está respeitando os direitos das pessoas? Dentro de casa com a sua família, na escola? Está? Então, vamos nos esforçar para cumprir com nossos deveres? Vamos? Pelo que já estudamos até agora, me responda essa pergunta. Se você for resumir toda a doutrina de Jesus numa única palavra, qual palavra você usaria? Qual palavra? Se você respondeu amor, você acertou. O amor resume integralmente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento mais sublime e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Pois é, o amor verdadeiro é um sentimento muito sublime, que só deve ser conquistado. Devemos nos esforçar para cultivar a sementinha de amor que temos em nosso coração para que cresça e nos traga felicidade. E isso ocorre com a evolução do nosso espírito. Vejam agora como ocorre a evolução do amor. Em seu ponto de partida, o ser humano possui apenas instintos. No início, o ser humano, ainda sem ter desenvolvido a inteligência moral, age por instintos, parecido com os animais. Age para sobreviver, se proteger, se alimentar, se reproduzir. Mais adiantado, porém, ainda corrompido, tem unicamente sensações. E aí, garoto, quer provar um baseado? É de graça. Ainda tem muito para evoluir, né? Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E esses sentimentos cada vez mais vão se aprimorando. E o requinte do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Agora, pensem um pouco. Vocês acreditam que é possível fazer toda essa evolução dos instintos ao sentimento sublime do amor em uma única vida? Claro que não. O Espiritismo, essa doutrina consoladora que nos foi revelada, nos ensina que nosso espírito é imortal e que precisamos de várias vidas para, gradativamente, o amor ir evoluindo no nosso coração. Podemos dizer isso em uma única palavra: reencarnação. Observe esse boneco. Imagine que o boneco é você, um espírito imortal, criação de Deus, reencarnado em um corpo físico. O mundo espiritual nos diz que o amor é de essência divina e do primeiro até o último possuís no âmago do coração a centelha deste fogo sagrado. Viram? Todos nós trazemos no coração essa sementinha de amor, uma faísca do amor divino que devemos cultivar e fazer crescer. Para isso estamos aqui na Terra, para aprendermos a amar, para evoluirmos no amor. Agora, peguem papel e lápis de cor. Desenhe um boneco igual a esse no seu papel. Dá uma pausa no vídeo enquanto desenha, depois continua. Imaginem agora vocês estudando o Evangelho e aprendendo sobre o perdão. Depois, imaginem alguém te provocando, você sentindo raiva,
Depois, lembrando da lição de Jesus, você começa a se acalmar e, por fim, decide perdoar quem te provocou. Sabe o que aconteceu no seu coração? Cresceu em amor. Agora, com lápis de cor, aumentem também o coração no seu coração. Aumente o amor no seu coração. E é assim que nós vamos evoluindo no amor, estudando e aplicando. Aumente seu coração aí no papel, desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moralidade. Tá vendo? O amor está crescendo. Cresce também no seu papel. Aumenta o seu coraçãozinho. Com paciência, persistência e muito amor conosco mesmo e com o próximo, vamos evoluindo no amor. Nossa, olha como nós já estamos cheios de amor no nosso coração. Observem agora esta cena. E aí, Julieta? E os filhos? Não quer tê-los? O meu filho Roberto está lindo, com 10 meses de idade. Ah, Jorge, prefiro essa linda filha, Fifi. Criança dá muito trabalho. Perceberam? O mundo espiritual nos alerta que há entre nós indivíduos que dissipam com animais, plantas e até mesmo com objetos materiais esse sentimento que transborda do coração deles. Bom, de fato, devemos amar toda a criação de Deus, os animais, as plantas, os seres inanimados, mas também os seres humanos. Essas pessoas que se aborrecem com a companhia humana, que não gostam da sociedade, são misantropos a se queixar da humanidade em geral, resistindo contra a inclinação natural da alma que procura ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas seja o que façam, jamais conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Bem, vimos até aqui a importância e a necessidade de aplicarmos a lei do amor na nossa vida para evoluirmos e conquistarmos a verdadeira felicidade. Mas é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. É preciso esforço, determinação, disciplina para combatermos um monstrinho que ainda mora no nosso coração, que insiste em não deixar o nosso amor crescer, que nos afasta do dever de servir o próximo. Vocês sabem qual o nome desse monstrinho? Vou dar algumas dicas. Ele é um devorador de todas as inteligências. Ele faz a gente pensar que já sabemos de tudo, que não precisamos estudar, não precisamos mais aprender. Vamos ver outra dica? Ele é a geratriz de todas as misérias do mundo terreno. Verdade. Se ele não existisse no nosso coração, as misérias do mundo também não existiriam. E tem mais! Olha o que ele é. Ele é a negação da caridade. Ele faz a gente se preocupar só com a gente mesmo. Sermos indiferentes às aflições dos outros. Triste, né? Querem mais uma dica? Vamos lá, já sabem quem é? Vamos mais uma dica. É o maior obstáculo à felicidade dos seres humanos. Claro, como podemos ser felizes se esse monstrinho atrapalha a evolução do nosso amor? Mais uma dica? Vamos lá! Ele impede o progresso moral da humanidade. Como podemos progredir moralmente só pensando na gente? Só querendo o nosso bem, achando que as outras pessoas têm que fazer todas as nossas vontades. Não tem como. Já sabem quem é esse monstrinho? E mais, sabem de quem que ele é filho? Ele é filho do orgulho. Agora está explicado. Ele nos fazendo se sentir superior aos outros,
melhores que os outros, só poderia estar nisso. Então, já sabem quem ele é? Quem? Isso, ele é o egoísmo. Exatamente. Esse monstrinho que faz com que a gente pense que somos superiores aos outros, que já sabemos de tudo, que desejemos só o nosso próprio bem, que sejamos indiferentes aos outros. Entenderam agora porque ele é o maior obstáculo à nossa felicidade? Ah, vocês sabiam que esse monstrinho pode se apresentar de diversas formas? Hum, nós já vimos lá naquela parábola do servo que o egoísmo pode ser pessoal, de uma pessoa para outra, mas o egoísmo pode se apresentar de outras formas além do egoísmo pessoal. Observe essas cenas. Vamos analisar a primeira. Luiz, vamos conosco visitar o lar de crianças? Não, eu vou ficar com o papai. Eu não gosto de visitar aqueles meninos. Observe que nesse caso, Luiz só se preocupa com as pessoas da sua própria família, é indiferente às outras pessoas. É o que chamamos de egoísmo de família. A pessoa só consegue amar o próximo a si mesmo se o próximo for da sua família consanguínea. Para esses, ela dá tudo. Para os outros, não quer nem saber. Agora vamos analisar a segunda cena. Meu círculo de amizade é feito de pessoas de classe social igual ou melhor que a minha. Aqui já observamos que esse rapaz só consegue desejar o bem e ser amigo se o próximo for igual ou mais rico que ele. É o que chamamos de egoísmo de classe social. Nesse tipo de egoísmo, como a pessoa se sente superior, todos que estejam numa classe social mais baixa que a dele não são merecedores da sua atenção. Amar o próximo para ele só serve se o próximo for da sua classe social. Olhem agora a terceira cena. Já nesse caso, vamos observar pessoas de diferentes países, com culturas diferentes, discutindo, brigando, desejando o mal do outro. É o que chamamos de egoísmo de nacionalidade. Quantas guerras ainda ocorrem no mundo devido a esse tipo de egoísmo? As pessoas de uma nacionalidade são intolerantes a todos que não pensam e não vivem como eles. São extremamente intolerantes uns com os outros. Para ele, o próximo que Jesus se referia só se for da sua nacionalidade. Então, será que o egoísmo que ainda temos no nosso coração se apresenta com uma ou mais dessas formas? Vamos observar nossos sentimentos? E se estivermos agindo com qualquer forma de egoísmo, que tal começar a mudar? Que tal combatermos esse monstrinho e eliminarmos ele do nosso coração? Vamos agora lembrar o que Jesus nos ensinou. Amai o próximo como a si mesmo. Ora, qual é o limite em relação ao próximo? É a família? A seita? A nação? Não, é a humanidade inteira. Se desejamos que a Terra evolua para o mundo de regeneração, devemos combater todo o egoísmo do nosso coração e praticar a lei do amor, amando todos os irmãos indistintamente, pois os efeitos da lei de amor são a melhoria moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios produzidos pela prática do ensinamento que diz: não façais aos outros o que não desejardes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que estiver em vosso alcance. Mas como podemos combater o nosso egoísmo? Assim como temos um vilão, temos também um herói. Vocês sabem quem é esse herói que vai nos ajudar a combater o egoísmo? Tchan, 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 tchan. É a fé. A
fé nos faz ter confiança, acreditar que somos capazes de enfrentar as situações difíceis da vida. Nos dá coragem, nos fortalece para combatermos o egoísmo que ainda mora no nosso coração. O egoísmo é o alvo contra o qual todos os cristãos devem direcionar suas armas, forças e coragem, que cada um empregue todos os seus esforços para combatê-lo em si. Mas qual a arma que a fé utiliza para combater o egoísmo? Ah, é o amor. Mas não um amor que fica só na contemplação, não. É um amor que entra em ação. Este amor nós chamamos de caridade. Sempre que ajudarmos o nosso próximo, que amarmos o próximo como a nós mesmos, de fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, o egoísmo vai diminuindo, diminuindo, até sumir. E no lugar dele, o amor vai crescendo, crescendo, crescendo. Assim, triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Vocês querem conhecer um exemplo de alguém que só tem amor no coração? E de alguém que ainda tem no coração um monstrinho bem grande do egoísmo? Pois bem, Jesus nos forneceu o exemplo da caridade, do amor, e Pôncio Pilatos do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava suas mãos exclamando: "Que me importa?" Proferiu aos judeus: "Esse homem é justo, por que desejais crucificá-lo?" Entretanto, permite-o ser conduzido ao suplício. Pois é, quantos de nós ainda temos um pouco de Pilatos? Quantos de nós ainda somos indiferentes aos sofrimentos dos outros, cometendo injustiças, pensando só na gente mesmo? Vamos nos observar e mudar. Para isso, devemos seguir o exemplo de Jesus. O Cristo não se negava a ninguém. Aquele que se dirigisse até ele, fosse quem fosse, jamais era repelido. Socorria tanto a mulher adúltera quanto o criminoso, e nunca temeu que sua própria reputação sofresse com isso. Observe, se as pessoas se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. É necessário para isso, entretanto, que vos esforceis para vos desembaraçar dessa couraça que envolve vossos corações, a fim de vos tornardes mais sensíveis aos sofredores. A indiferença aniquila os bons sentimentos. Infelizmente, existem pessoas que ainda não sabem onde procurar a felicidade. Observe essa cena. Angélica, a vida foi feita para o prazer e a ociosidade. Não, Sabrina, foi feita por Deus para nós fazermos o bem. Ah, é uma ilusão uma pessoa achar que irá ser feliz se ocupando apenas dos seus prazeres materiais e não ajudando o próximo. Olha o que os espíritos nos afirmam. Tendes razão ao afirmartes que a felicidade é destinada ao ser humano nesse mundo se a procurartes no bem, não nos prazeres materiais. Sendo assim, para ser cristão, não é necessário tantos martírios como antigamente, mas simplesmente combatermos nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa vaidade. É praticando sempre o bem, a caridade, que vamos caminhando para a verdadeira felicidade. Observe agora essa cena. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência direcionada, sempre em todas as coisas ao vosso próximo. E agora me respondam: como podemos ser caridosos com o criminoso? Então, como se pode fazer caridade com o criminoso?
Os Espíritos nos orientam. A esses menciono, deveis o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão atribuídos caso se arrependerem, como a vós mesmos, quanto às faltas que cometeis contra a lei. Portanto, crianças, vamos evitar julgar as pessoas. Nós também. E olha que nós que já conhecemos o Evangelho, erramos. Como podemos ser severos com aqueles que muitas vezes ainda nem conhecem Deus? Se queremos ter nossas faltas perdoadas, vamos aprender a perdoar as faltas dos nossos próximos, ok? Combinado? Bom, e para terminar, devemos lembrar sempre que nós espíritas temos uma grande responsabilidade no progresso moral da Terra. O mundo espiritual nos alerta. Os estudos espíritas desenvolverem em vós a compreensão do futuro e assim tendes uma certeza, a de avançar para Deus com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Cabe a todos nós espíritas o esforço de eliminar o egoísmo da Terra, eliminando primeiro do nosso coração, para que a Terra possa evoluir para um mundo de regeneração. Se nós aplicarmos a lei do amor em nossas vidas, logo a Terra estará transformada. Para isso, lembremos sempre de amar o próximo como a si mesmo. Ai, quantas lições bonitas, não é mesmo? Bom, agora que já terminamos nosso estudo, vamos verificar se entendemos a aula? Vamos para as nossas atividades. Atividade número 1. Segundo os espíritos superiores, a lei de amor vai acabar com as diversas formas de egoísmo. Desenhe nos quadros abaixo como seria o mundo sem essas formas de egoísmo. Então agora vocês vão desenhar como que seria, o mundo sem o egoísmo pessoal, sem o egoísmo de família, sem o egoísmo de classe social e sem o egoísmo de nacionalidade. Bom, depois de fazer seus lindos desenhos, vocês vão passar para a atividade 2. Vamos avaliar nossa conduta nessa semana? Use a legenda abaixo. Vocês vão ver agora que nós temos 4 legendas. Uma que vocês vão desenhar quanto à sua conduta, você estiver sempre se comportando durante a semana assim. A outra, azul, quando for quase sempre. A amarela, de vez em quando. E a vermelha, ainda não. Você ainda não tem essa conduta. Quais são as condutas? Vocês vão se perguntar, durante essa semana, como é que eu fui, tá? Sou alegre e calmo? Evito fofoca e reclamações? Pratico a caridade e não sou egoísta? Obedeço aos meus pais e professores? Gosto de estudar e trabalhar? Perdoo a quem me magoa? Falo a verdade? Pois é. Pense com calma em cada um desses itens, reflita e avalie sua conduta nesta semana. Quando nós nos conhecemos, nós podemos nos propor a mudar para melhor. Combinado? Chegamos ao final da nossa aula. Que bom termos estudado mais uma aula do Evangelho de Jesus. Vocês gostaram da aula? Nossa, gostaram! Que bom, fico feliz. Como vocês estão se sentindo? Felizes, alegres, que maravilha! Eu também estou. Ué, por que você está chorando? Ah, porque a aula acabou? Chora não, sábado que vem tem mais. Vamos fazer nossa prece? Fechando os olhinhos, elevando nosso pensamento a Deus nosso Pai, nos sentindo envolvidos pela luz de amor do nosso Mestre Jesus, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Que possamos cada vez mais conhecer e aplicar o Espiritismo, essa doutrina consoladora que Deus nos enviou.
Fortaleça nossa fé, Senhor. Nos inspire a praticar a caridade e desenvolver o amor no nosso coração, para cada vez mais amarmos o próximo como a nós mesmos. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, crianças, tchau! Um beijinho no coração de cada um de vocês. Até sábado que vem!